Um dia eu entrei na casa noturna, um moço de sandália de salto alto, mini saia, mini blusa, cabelo Chanel. Quando eu entrei, colhei para aquele moço, Deus falou: vai lá com ele que hoje eu quero te usar para falar com aquele moço. O menino começou a chorar, o pastor acabou de falar o que Deus mandou. O menino disse: eu conheço tudo o que o senhor falou, eu sou desviado da Assembleia de Deus, eu era líder dos jovens da minha igreja. Aí o pastor disse: mas por que você veio parar aqui? Ele disse: porque eu recebi do interior do Rio de Janeiro um tio meu, saímos para passear na cidade e entramos num bar para tomarmos uma tubaína, não sei se aqui se chama assim, e a garrafa parece garrafa de bebida alcoólica. Uma irmã passou, olhou para dentro, viu e foi falar para o pastor não me chamou para conversar, já logo me disciplinou. Fiquei muito triste, eu sei que não é culpa do pastor, mas aquela tristeza me venceu e me veio um negócio aqui na mente agora, deixa eu dizer. Tem um pastor Newton, amigo nosso, na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele tem um trabalho lindo de evangelismo em casa noturna de movimento LGBT. E ele começou sozinho, chegava lá, pagava a entrada, e um moço de Deus, irmãos. Já tive o prazer de recebê-lo na minha casa, ele umas 3 vezes. Deus dá nome, sobrenome, moço de Deus. Bom de Bíblia, mas usado por Deus também na revelação. Aí ele começou sozinho aquele trabalho, pagava a casa noturna, entrava, evangelizava, amanhecia o dia, ele ia embora. A mocidade ficou sabendo, quis ir com ele. Ele falou: para vocês irem tem que falar com o anjo da igreja, se ele permitir. Aí falaram com o pastor falou assim para a mocidade: as meninas não vão não, as meninas ficam reunidas em oração enquanto os meninos vão, porque as meninas não vão ser bem recebidas lá. E detalhe, só vai debaixo de jejum e oração, porque vocês vão entrar num pedaço do inferno na terra. Quem tiver pronto vai. E a equipe foi formada e foi. E qual que era a linha deles de raciocínio? Entra, paga o ingresso, chega lá dentro, se distribui, cada um vai para onde Deus mandar, e no outro dia, 11 horas da manhã, se encontrava na casa de um deles para entregar o jejum, porque eles iam em consagração, e testificar do que Jesus tinha feito. Então depois que entrou lá para dentro, tinha um deles que nem se via mais, só ia se ver no outro dia para entregar a consagração. Ele diz: pastor Isaías, um dia eu entrei na casa noturna, e quando eu entrei na casa noturna, eu olhei debaixo de um quiosque. O que eu vou falar aqui não é motivo de alegria, é motivo de misericórdia. Um moço de sandália de salto alto, mini saia, mini blusa, cabelo Chanel, todo maquiado, grandes brincos pendurados na orelha, tomando uma taça de bebida alcoólica. Ele diz: pastor, quando eu entrei, colhei para aquele moço, Deus falou: vai lá com ele que hoje eu quero te usar para falar com aquele moço. Quando ele chega perto do moço, ele diz assim: alguém que te ama mandou eu vir falar contigo. Ele tem um jeito de evangelizar diferente. Alguém que te ama mandou eu vir aqui falar contigo. Aí o moço falou assim: e quem é que me ama, que mandou você vir falar comigo? Jesus de Nazaré mandou eu vir falar com você. E nisso Deus já começou a dar revelações. O moço começou a chorar, o que estava no rosto do moço começou a derreter. Você está entendendo o que eu estou falando? Começou a derreter e começou a borrar, porque quando Jesus chega, o que sobra tem que sair. E começou a sair, derreter. O menino começou a chorar, e Deus foi dando. Quando o pastor acabou de falar o que Deus mandou, o menino disse: eu conheço tudo o que o senhor falou, eu sou desviado da Assembleia de Deus, eu era líder dos jovens da minha igreja. Aí o pastor disse: mas por que você veio parar aqui? Ele disse: porque eu recebi do interior do Rio de Janeiro um tio meu, saímos para passear na cidade e entramos num bar para tomarmos uma tubaína, não sei se aqui se chama assim, e a garrafa parece garrafa de bebida alcoólica. Uma irmã passou, olhou para dentro, viu e foi falar para o pastor não me chamou para conversar, já logo me disciplinou. Fiquei muito triste, eu sei que não é culpa do pastor, mas aquela tristeza me venceu. Eu fiquei um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses sem aparecer na igreja. E quando eu deixei de ir para a igreja, quando eu me dei por conta, eu estava dentro desse lugar, não tenho mais força para sair. O pastor diz: pois hoje a salvação chegou nesta casa. Resumindo, meu irmão, o pastor perguntou: qual que é o teu nome? Bruno. Deu o nome dele, Bruno.
E eles falando, aí o pastor falou assim para mim: pastor Isaías, Deus é surpreendente. Meio-dia eu estava no farol do trânsito da minha cidade, quando de repente eu liguei o rádio para escutar um hino, numa rádio evangélica. E quando eu liguei o rádio, estava passando uma propaganda de uma vigília que ia ter do outro lado de Nova Iguaçu. Ele disse: eu não tinha papel, não tinha caneta, mas gravou no meu coração o endereço da igreja. Quando eu fiz o apelo e o Bruno voltou para Jesus, naquela madrugada, dentro daquele lugar, Deus falou comigo: tira ele daqui. Aí ele perguntou para Deus em pensamento: Deus, eu levo ele para onde? Deus disse: naquela vigília que você ouviu meio-dia, tira ele daqui. Ele disse: Bruno, vamos comigo numa vigília? Ele disse: mas desse jeito, sandália de salto alto, mini saia, mini blusa, cabelo Chanel. Ele disse: do jeito que você estiver, nós vamos lá. Irmãos, terno, gravata, Bíblia, de mão dada com um moço saindo de uma casa noturna, e pegou um táxi. Ele disse: pastor, o taxista devia ser crente, porque no painel do carro tinha uma frase escrita: o sangue de Jesus tem poder. E o taxista olhando no retrovisor assim, ó, dirigindo e olhando no retrovisor. Ele disse: mas quando chegamos na porta da igreja, diz que o taxista fez no volante assim, pensou, né? Abriu a porta, pagou, tem que amar muita alma, irmão, ao ponto de um dia a dona da casa noturna chamar ele e falar: quem que é o líder da caravana aí? Ele disse: pela bondade de Deus sou eu. Vocês me causam prejuízo, porque todo mundo que vocês estão arrancando daqui não está voltando, e nem vai voltar. A salvação chegou para esta casa. Também é filho de Abraão. Aí ele disse assim: eu quero pedir perdão para a senhora. Ela falou: não, senhor, eu vou te dar uma notícia. Eu sou mãe de um filho único homem, e se meu filho se encontrasse na situação que muitos aqui dentro se encontram, eu daria tudo para encontrar com pessoas como vocês. Vocês pagaram até ontem, mas de hoje para frente não paga mais, é de graça. Quando ele chega na porta da igreja, irmão, para resumir por causa do horário, quando ele chega na porta da igreja, o diácono olhou, ele disse: meu irmão, acabei de resgatar essa alma do inferno, me permita entrar na igreja. O diácono diz: a porta de Deus está aberta, pode entrar. Ele diz: pastor Isaías, quando eu entrei da porta para dentro, a pregadora da madrugada estava orando, e alguns irmãos da vigília com os joelhos dobrados no pé do altar. Ele disse: quando eu entrei com o Bruno de mão dada da porta da igreja para dentro, Deus me tomou numa marcha espiritual. Eu soltei o Bruno na porta da igreja lá atrás. Ele falou: e eu vim marchando no espírito até a frente do altar. De repente Deus falou comigo: pega aquela senhora e coloque o Bruno abraçado com ela. Ele disse: senhora, me acompanha, porque Deus tem um mistério aqui. E quando ele veio marchando com a mulher, colocou os dois abraçados. Irmãos, Deus toma ele em profecia e fala para aquela mulher: mulher, tu pensaste que eu esqueci, não tenho te escutado? Para tu saber que eu sou Deus na tua casa e os teus são meus, eu trago teu filho, coloco no teu braço, para tu saber que eu sou Deus. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você. Hoje a salvação chegou nesta casa. Aramanai alabaxergue calabai alabachai. Deus é demais. Era mãe e filho. Era mãe e filho. E detalhe, a mãe também não era da igreja, porque depois pegou amizade com ele na sala da minha casa, o pastor na sala da minha casa. Ele disse: pastor Isaías, peguei amizade com a família. A mãe disse assim: eu também não congrego aqui. Meio-dia eu estava lavando a louça do almoço, escutando a rádio evangélica, quando de repente meio-dia passou uma propaganda de uma vigília. Ela disse: eu gravei na mente o endereço da vigília, e eu não tinha nada na mão para anotar. Quando meu filho tomou banho à noite, se aprontou e saiu para o mundo, eu fui me deitar. O Espírito de Deus falou comigo: enquanto teu filho marcha para o inferno, tu vai dormir. Ela disse: Deus, mas eu já entreguei na tua mão, o que eu faço? Deus disse: vai para minha casa. E quando Deus falou no coração dela: vai para minha casa, ela lembrou da vigília. Ela pegou um táxi e foi para a vigília. O pastor disse: então Deus já tinha marcado que enquanto a senhora estava na vigília, Deus foi lá na casa noturna, pegou o Bruno e deu de bandeja de volta para a senhora. O que é teu, o diabo não vai tomar aquilo que Deus falou que é teu. Teu
teu filho não será motivo de escândalo, a tua casa não será motivo de vergonha, você não vai fazer parte das estatísticas. Eu estou pregando e profetizando. Quem crê, receba, a salvação chegou na tua casa. Ei, calabai. Prepare um glória melhor, meu irmão. Prepare um glória melhor. Pastor na minha sala disse assim: pastor, quando ele se afastou da igreja, ele era líder local, e agora já se passaram alguns anos. Hoje ele é líder geral do campo. Podia ter sido um glória melhor, mas eu vou dar uma outra oportunidade para você adorar. Aí o pastor abriu a pasta, arrancou um convite de casamento, disse: o Bruno vai casar, e me convidou para ser padrinho do Bruno. A libertação chegou para valer. Eita glória, o céu está aberto aqui nesta noite. Salvação chega na tua casa, libertação chega na tua vida. Receba esta palavra. Irmãos, vamos voltar para o texto. Jesus entra na casa de Zaqueu. A Bíblia me dá liberdade. Se ele falou: hoje me convém pousar, quero que entrou e pousou. No outro dia ele levantou para ir embora. Aí você vai entender Lucas dizendo: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Aí no capítulo 10, 46 de Marcos, aí o texto vai dizer assim: e foram para Jericó, vírgula, e saindo ele de Jericó. Por que começa assim? Porque Marcos está dizendo assim, ó, foram para Jericó. Foram quando, Marcos? Foram ontem. Aí Lucas falou lá. E hoje? Já estão indo embora. Jesus e os seus discípulos, e uma grande multidão. Irmão, imagine. Quem não viu, irmão Misael, queria ver. Quem não ouviu, queria ouvir. Quem não recebeu, queria receber. Eu quero crer que ficaram hospedados do lado de fora na casa de Zaqueu esperando. Quando abriu a porta no amanhecer do dia que Jesus está indo embora, irmão, o barulhão, ó. Eu nunca vi falar que Jesus passou num lugar e ficarmos: Jesus está passando aqui. Cric, 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 cric. Sempre tem uma lenha queimando. Sempre tem um canela de fogo recebendo. E é contagiante, né, irmão? É contagiante. Esse negócio de graça pega. Te dá um arrepio, te dá um negócio e gostoso. É diferente. Se tem alguém aqui que ainda não experimentou, que você experimente a salvação. Permita Jesus entrar na tua casa hoje. Deixa eu abrir outro parênteses aqui, irmão. Deixa eu abrir outro parênteses. Quando nós abrimos o trabalho do ministério lá em Catanduva, pastor Raimundo, nós começamos com 4 pessoas. Eu, a minha esposa e meu casal de filho. Mas Deus falou: eu vou mandar uns soldados para te ajudar. Manda, Jesus, porque não é fácil começar o culto 7 horas e 7h15 você já tem que pregar, porque não tem o que fazer. Mas Deus começou a mandar. E resumindo, por causa do horário, nós fazíamos culto, irmão, em 13 pessoas nos primeiros meses. 13, mas parecia que tinha 1.300. Os irmãos perceberam. Eu quero até treinar para mim falar do pedestal. Eu acho lindo, irmão, quem fala aqui centrado. É bonito demais. Eu não consigo, irmão. Eu não consigo. Mas eu vou chegar lá. Quem sabe um dia Jesus me permita voltar, eu já vim treinado aqui, ó. Eu não consigo. Então a ovelha, ela é a cara do pastor, né, irmão? Nós estamos ali dirigindo o culto e a gente é alegre, o povo é alegre. E nós estamos juntos ali e tal. E vai, e vem, e vai, e vem. Aí eu percebi que a igreja estava muito animada. Eu falei: Senhor, eu vou falar com os vizinhos para ver se eu não estou incomodando. Aí eu saí na rua, percebi que tudo era escritório, coisas comerciais, mas do lado era uma casa e de frente era outra. Eram os únicos vizinhos que nós tínhamos, porque o resto era tudo comércio, consultório dentário, veterinário, enfim. Aí eu fui falar com a vizinha da direita, irmão Misael. Falei com ela: senhora, com todo respeito, bom dia, sou pastor da igreja aqui do lado. Eu vim dizer para a senhora que se nós estivermos atrapalhando a senhora com barulho, pode falar que nós estamos aqui para respeitar. A igreja chegou para chamar atenção, mas não irritando.
agradando. Ela disse: pastor, qual que é os dias de culto aí? Eu falei: terça, quinta e domingo. E que horas que são o culto aqui? De terça das 8 às 9, só Bíblia, 1 hora de palavra. De quinta das 8 às 9h30, culto público. E de domingo das 6 às 8 da noite. Ela disse: ah não, o senhor pode ficar à vontade, não vai me atrapalhar não, eu sou enfermeira, eu trabalho das 6 da tarde às 6 da manhã. O senhor está pensando em quê? Eu falei: é porque às vezes a gente grita um pouquinho, a senhora pode se incomodar. Eu falei: não, pode gritar à vontade, porque enquanto o senhor está gritando, eu estou trabalhando. Inclusive o senhor me ajuda nos cultos do senhor a orar por mim, porque se minhas folgas caírem nesse dia, eu vou fazer uma visita aí também. Mas fiquei feliz, irmão. Falei: Deus está comigo mesmo. Aí eu falei: agora eu vou falar com a vizinha da frente. Fui falar com a vizinha da frente, enchi o peito com todo respeito, que eu fiquei feliz da resposta que eu tive. Toquei a campainha, saiu uma senhora de meia idade, poucas palavras, dei bom dia, ela só bom. Posso falar com a senhora? Pois não, sou pastor da igreja aqui, eu sei, eu vejo o senhor encostar o carro. Falei: senhora, eu quero dizer para a senhora que eu não sei se estamos incomodando, mas se estivermos incomodando com alguma coisa, eu vim aqui perguntar para a senhora, porque nós estamos aqui para resolver. Ela: por exemplo, o som. Sim, eu já queria falar com o senhor mesmo já faz uns dias. Falei: então a senhora não precisa nem falar, porque nós vamos abaixar o som e se for necessário nós vamos desligar o microfone, que nós não tem nem muita gente. Ela disse: não, pelo amor de Deus, o que eu quero falar com o senhor é outra coisa. O senhor já viu um velhinho sentado aqui na minha frente? Falei: já vi, é meu pai, tem 91 anos de idade. Ele tem artrite, artrose, osteoporose, e agora em Catanduva está um clima um pouquinho frio, e nós não podemos deixar ele aqui, porque ele gosta de ficar aqui olhando para vocês lá. A minha casa, a minha cozinha fica no meio da casa. Tu entra, é a sala, banheiro, cozinha, e lá no fundo é os quartos, e um dos quartos é o quarto do meu pai. Eu queria falar com o senhor para saber se o senhor pode aumentar um pouquinho o som. Aumentar o som? Aumentar. É mesmo, senhora? É porque meu pai não deixa eu fazer a janta, pastor. Eu estou picando os temperos e meu pai: filha, por favor. Oi, pai, vai lá falar para o pastor. O pastor é aquele que fala grosso. Manda ele erguer um pouquinho um som, porque o que eles estão falando aí está me arrepiando inteiro aqui, ó. É contagiante, ó. 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 Oh, glória. Só Jesus faz isso. Não tem pregador, não tem cantor, não tem PhD, só Ele. E aí, irmão, Jesus saindo, a multidão, imagina, a multidão acompanhando. Todo ponto tem uma vista, toda vista tem um ponto, no meu ponto de vista. Jesus saindo de Jericó, a multidão vindo em volta com os discípulos. Bartimeu, cego, filho de Timeu, sentado na beira do caminho, esmolando. Bartimeu era cego, mas não era surdo, meu irmão. Bartimeu ouviu barulhão. Bartimeu perguntou: que barulho que é esse? Um nazareno está passando. O que dormiu na casa de Zaqueu é ele mesmo. O que mudou a vida de Zaqueu é ele mesmo. Bartimeu disse: então agora é minha hora. Eu vou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus passando. Que cena, irmão. Está sentindo? Está sentindo? Está sentindo ele passando? O carnal nunca vai entender, mas o espiritual. Ó, o texto vai dizer, já estou encerrando. O texto vai dizer que Jesus passando, a multidão vindo em volta, e Bartimeu no beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz: e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas quanto mais mandava ele ficar quieto, o texto vai dizer, e ele clamava cada vez mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o texto vai dizer, irmão, que mandaram ele calar a boca, não é? Psh, cala a boca. Ops, fala baixo. O nazareno está passando, ninguém escuta o que ele fala, tanto tu grita, velho. O pastor está pregando, o pastor já é barulhento. Tu está fazendo mais barulho que o pastor, já ninguém entende mais nada.
Dá para calar a boca, dá para falar baixo. Bartimeu não parou para discutir não, irmão. Se parar para discutir, o Nazareno passa. Tem que aproveitar. Bartimeu não deu nem ouvido, continuou gritando. Só que Bartimeu gritando, entre linhas ele estava dizendo: se eu calar a boca, tu me pega pelo braço e me leva até o Nazareno? Não. Se eu calar a boca, tu pega o Nazareno pelo braço e traz ele até a mim? Não. Se eu calar a boca, tu me paga um camelo, táxi móvel para me levar onde Nazareno está indo? Também não. Estão os incomodados que se muda. Quem precisa do milagre aqui sou eu, Jesus, filho de Davi. Eita, oh, glória. Mas o texto vai dizer que Jesus parou. Irmão, preste atenção. Jericó parou para ver Jesus, mas Jesus só parou para 2. Eu vou repetir. A cidade parou para ver Jesus, mas Jesus parou só para 2. Por quê, pastor? Porque o culto nunca vai ser igual para todo mundo. Com todo respeito, tem gente que veio porque veio, não sabe nem por que veio, mas veio. Tem gente que veio porque é encerramento de congresso. Eu vou lá para ver como é que vai ser o encerramento. Tem gente que veio dizendo: eu não vou perder não, porque eu gosto de festa. Eu vou lá para dar uma olhada. Mas tem aqueles, irmão, tem gente que pensa que o culto começa às 6 horas da tarde. Aí ele passa o dia como ele quer, faz o que quer, fala o que quer, age como quer. E ele acha, meu irmão, que Deus é obrigado a rasgar o céu na hora do culto, descer e tocar nele. Ele fala que o cantor não cantou nada, que o coral estava desafinado, que o pregador estava enjoativo. Ele está achando que é do jeito dele. Meu irmão, o culto não começa às 6. O culto começa quando eu abro o olho lá em cima da minha cama, lá na minha casa. Quer saber como é que vai ser teu culto à noite? Veja como é que foi o seu dia diante de Deus. Nunca vai ser igual para todo mundo o culto. Tem gente que não gosta desse movimento nosso não, irmão. Esse movimento é tão bom. Não é verdade, irmão? Esses dias chegou um presbítero nosso lá e disse assim para mim: pastor, eu quero pedir licença ao senhor e dizer que eu vou mudar de lado do púlpito para sentar. Eu disse: rapaz, mas eu nem sabia que você tinha lado, irmão. Com todo respeito, falei, eu nem sabia que o senhor tinha lado. Ele falou: o senhor não olha para nós para trás não? Não, eu olho, mas eu não sabia que o senhor tinha um lado. Eu não sabia. Eu falei: mas espera aí, já que o senhor está falando que vai mudar por quê? Ele disse: porque eu não aguento sentar perto do ciclano. Eu falei: é mesmo, irmão? Por quê? Ele falou: porque o ciclano, pastor, com todo respeito, eu amo meu irmão, mas dá uma olhadinha nele na hora do culto. Ele cochila o culto inteiro. Falei: é mesmo, varão? Cochila, pastor, é agonizante. Você olha assim às vezes para alguns irmãos, a gente percebe que os irmãos estão de olho. Eu do lado, eu me sinto incomodado. O senhor permite? O senhor senta onde o senhor quiser, irmão. Mas eu posso ser advogado do nosso irmão? Pois não. Ele entra às 7 horas da manhã na empresa, ele levanta às 5, porque ele não trabalha na cidade, ele viaja para chegar no serviço. Tem dia, meu irmão, que ele trabalha até 11 horas da noite, porque ele trabalha com suspensão de caminhão canavieiro. Sabe o que é trocar mola de caminhão? Você sabe o que é apertar roda e parafuso de caminhão? Ele faz isso o dia inteiro. O senhor já viu ele com a mão cheia de graxa? Já vi, porque ele vem direto do serviço. Você já viu ele chegar sujo na igreja e não senta no púlpito, senta lá embaixo? Já vi também. É porque ele me manda uma mensagem dizendo: pastor, ou eu vou para casa me trocar ou eu perco o culto. Eu posso ir do jeito que eu estou? Venha à vontade. O senhor já viu ele chegar e entrar lá para trás, se trocar rapidinho? Ele entra com uma roupa e sai de terno e gravata e senta no púlpito? Já vi. A mulher dele traz a roupa no carro, ele pega, vai lá no sanitário masculino e se troca. É por isso. Aí eu disse assim: agora o senhor me perdoa do que eu vou dizer para o senhor. O maior culpado do irmão dormir não é ele, com a canseira toda que ele tem, é o senhor. Ele disse: eu não tenho culpa de nada. Ele que está cansado. Eu falei: mas o senhor é tão gelado, pastor. Com todo respeito, eu te amo em Cristo, mas o senhor é tão frio que o irmão já vem cansado. Tu senta do lado dele, tu congela ele. Porque eu quero ver crente cochilar do lado de um crente pentecostal. Eu quero ver. É um glória da direita, um aleluia da esquerda. Quando você vai ver, glória, aleluia, glória, aleluia, glória.
Jesus parou para dois. Mas olha a atitude dos dois, irmãos. Um não teve vergonha, encarou a multidão, rico, mas subiu na árvore para ver Jesus. O outro mendigo, mas foi insultado para ficar quieto, mas ele não estava nem aí. A multidão veio para assistir. Quem assistiu, assistiu. Mas quem veio para chamar atenção, conseguiu. Aí o texto vai dizer assim, ó: e Jesus parou, vírgula, e pediu para que chamassem o cego. E chamaram-lhe dizendo-lhe: amigo, tem de bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. Irmão, quanta gente falsa. Não, me desculpe, hoje não é culto de ensino, mas a palavra está aguçada, receba. Quanta gente hipócrita e falsa. Estão mandando ele calar a boca, irmão. Cala a boca, fica quieto, fala baixo. De repente o Nazareno passa: chame ele para mim, por favor. Amigo, tem de bom ânimo, vem. Quer pegar carona na bênção dos outros, né? O que é teu, ninguém vai pegar carona na vitória que Deus falou que é tua. E o que me chama a atenção é que quando chamaram Bartimeu, o texto vai dizer: e ele apressou-se, tirou a capa de sobre si, jogou a capa fora e foi ter com Jesus. Irmão, a narrativa parece tão simples, mas a capa não era qualquer pedacinho de tecido, não. A capa tinha a esfinge de César. Era um alvará de liberação que ele tinha para poder esmolar. Até poderiam mandar ele calar a boca, mas eu quero ir a ver quem é que tinha autoridade para tirar ele dali. Eu tenho um alvará, ó, esfinge de César. Mas quando Jesus parou e mandou chamar ele, a primeira coisa que ele fez, arrancou a capa. Se eu tivesse lá, talvez eu ia dizer: ô Bartimeu, varão, pega a capa, hein? Tu vai falar com Jesus aí, quando tu voltar, essa capa não vai estar mais aqui não. Com certeza ele ia dizer: eu estou indo encontrar Jesus. E quem encontra com Jesus não continua na mesma vida, tem que mudar de vida. Não preciso mais da capa, não. A glória! E olha, irmão, uma das coisas que fez Jesus parar, uma não, foram duas, mas o horário não me permite. Deixa eu falar uma. Ele fala: Jesus, filho de Davi, vamos para frente, tem misericórdia. Tu sabe o que é misericórdia, irmão? É por causa dela que nós estamos aqui. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui não tem grande, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre, não tem claro, não tem escuro, não tem doutor e não tem leigo. Aqui tem Ele. Estamos aqui por causa da misericórdia. Tu canta pela misericórdia, tu adora pela misericórdia, entrou na igreja pela misericórdia. Vamos morar no céu por causa da misericórdia. Misericórdia, uma das raízes da tradução desta palavra, irmãos, é duas palavras anexadas em uma, dá uma só. Tu pega miséria, de miserável, e cordas de amarrar. Aí tu pega miséria, mistura com corda, faz uma mexida da misericórdia. Essa é a ideia da palavra. Ou seja, da miséria do homem para as cordas do coração de Deus. Deus está dizendo: não merece, mas tocou aqui, eu vou fazer. Você só ocupa a posição que você está por causa da misericórdia. Ele permitiu. Só chegou aonde chegou porque o nosso Deus permitiu. É Ele, por Ele, para Ele. Ah, lá vai. Quando o cego vem, irmão, que cena, irmã. O cego olha para Jesus, mesmo sem enxergar. Jesus olha no olho dele e faz uma pergunta que parece tão simples, mas tão profunda. Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? Irmão, sabe o que Jesus fez ali naquela hora, doutor? Assinou um cheque em branco e falou para Bartimeu: preenche aí, já está assinado. E na Bíblia só teve 2 cheques em branco que Deus preencheu. Para Salomão, quando ele pergunta: o que tu queres? Está aqui, ó, assinei, pode escrever aí, sabedoria.
E para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Está assinado, pode fazer aí que já está endossado. Senhor, o que queres que eu te faça? E o cego vai dizer: mestre, que eu torne a ter vista. O original diz: se ele quis tornar, é porque ele já enxergou. Eu não sei, irmão, se ele teve aumento de glicose e queimou a retina. Eu não sei se foi uma envergadura do nervo óptico. Eu não sei se foi um glaucoma. Eu não sei se foi uma catarata. Eu não sei se foi a acidez da água por causa do deserto que queimou a retina de Bartimeu. Eu não sei, porque eu não entendo de olho. Mas eu só sei que quem criou o globo ocular e colocou no lugar perguntou: o que queres que eu te faça? Meu Deus. Mestre, que eu torne a ter vista. Não teve sabonete ungido, água ungida, não teve rosa, tapete de sal. Jesus só disse: veja, veja, veja. Não teve movimento, com todo respeito, não teve simpatia, não teve remiflow, remifly, não teve nada disso. Foi só a palavra curta e objetiva: o que queres que eu te faça, que eu torne a ter vista? Veja. Tem mistério de Deus aqui nessa casa. Encaixou. Eu vou fazer, porque eu sou Deus. Eu vou fazer, eu sou Deus. A ciência diz que não, mas eu digo que sim. Tu vai pegar o teu filho no colo, irmã. Tu vai amamentar. A igreja irá apresentar, porque Deus está mexendo aí, ó. É como se Deus estivesse perguntando: o que queres, Senhor? Eu quero ter no colo. Deus diz: receba. Eu estou falando para quem crê. Quem crê vai ver a glória de Deus. Receba. Aí o texto vai dizer assim, ó: e ele logo viu, ó, e seguiu a Jesus pelo caminho. Preste atenção, que o milagre a nossa irmã louvou aqui nessa noite. O milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Não foi isso? Então, que o milagre já é teu, eu não duvido. Só vou te fazer um comentário: quando o milagre chegar, não deixa Jesus pelo caminho não, viu? Acompanhe Jesus pelo caminho.